Olá, graça e paz. Fofoca destrói e contamina. Esse é o tema de hoje da nossa Palavra do Pai. Eu quero falar sobre esse assunto com você. E o texto que eu quero compartilhar está em Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. Carta de Tiago, capítulo 4, versos 11 e 12. A palavra de Deus vai dizer assim: Meus irmãos, não falem mal uns dos outros. Deus é o único juiz. Quem você pensa que é para julgar os outros? Sabem, meus irmãos, a fofoca é um hábito já instituído na sociedade. É algo assim tão corriqueiro. Para se ter uma ideia, você acompanha certamente as emissoras de TV, né? E algumas delas dedicam assim um grande espaço, horas, para falar só sobre este tema, fofoca. A mídia tem se dedicado cada dia mais a este assunto. E por ser uma coisa assim tão comum no nosso meio, às vezes ela acaba sendo facilmente aceita. Mas a verdade é que a fofoca, não se engane, a fofoca é algo perverso, é algo capaz de destruir vidas, é algo capaz de aniquilar relacionamentos. Vamos pegar um exemplo na Bíblia. Absalão, filho do rei Davi, ficou revoltado com ele por não ter castigado Aminon quando ele estuprou a sua meia-irmã Tamar. Então, depois de assassinar Aminon, Absalão, transtornado, resolveu conspirar contra o seu pai, o rei Davi, e as suas palavras contaminaram outras pessoas. É isso que acontece quando você, quando nós concordamos em ouvir as insinuações de uma pessoa contra outra, como se fossem verdadeiras. Neste momento passamos a ser contaminados também. Absalão arquitetou um plano e o colocou em prática imediatamente. A Bíblia vai dizer: ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. Absalão dizia: não há um representante do rei para ouvir o seu caso. E complementava: se eu fosse o juiz aqui, eu faria justiça. É o que está no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versos 2 a 4. Sabe, esse tipo de fofoca pode facilmente acontecer num ambiente familiar, como, por exemplo, entre filhos que disputam o favoritismo dos pais. Para cortar o mal pela raiz, os pais também não podem aceitar qualquer insinuação e rejeitar qualquer possível fofoca. Muitas vezes os filhos são um pouco críticos em relação aos pais, especialmente no período da adolescência. Se um dos filhos tenta contaminar os outros irmãos ou membros da família contra o pai ou a mãe, ele precisa ser reprovado imediatamente. Sabe, se a pessoa concordar em ouvir a fofoca, estará se contaminando e aprovando a atitude de quem está conspirando. Sabe, não é nada fácil controlar a língua. Essa é uma área que deve ser vigiada com muita persistência. Nós devemos estar sempre atentos contra as ciladas do diabo e nos esforçar para obedecer ao Senhor Deus, tomando cuidado com tudo aquilo que falamos ou que permitimos que os nossos ouvidos ouçam. A família pode ser bem mais feliz quando seus membros confiam uns nos outros. Pense sobre isso. Vamos orar? Santo, bendito e poderoso Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, te glorificamos, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti, Pai. Declaramos toda a nossa dependência, todo o nosso amor, toda a nossa necessidade do Senhor. Pai, como é bom pertencer ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu imenso amor. Obrigado pelo Salvador na cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus. Obrigado por este plano de salvação, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu te louvo e te exalto, te bendigo neste dia. Te agradeço por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar atentos e não levantar falso contra ninguém. Pai, em nome de Jesus, que nós não demos também ouvidos, Pai, à fofoca, Senhor, à língua mentirosa, em nome de Jesus. Tira-nos, Senhor, deste meio para que não sejamos contaminados, mas pelo contrário, Senhor, Pai, que possamos abençoar o nosso próximo, o nosso semelhante, o nosso familiar, através das nossas palavras e não o contrário. Senhor, que possamos ser parecidos com o Senhor Jesus, que possamos ter o caráter de Jesus. Nós clamamos para que o Senhor derrame sobre nós bênção, Pai, amor, poder, perdão e, acima de tudo, a Tua graça, porque nós somos
totalmente dependentes da Tua graça. Senhor Deus, eu coloco diante do Teu altar agora, Senhor, as famílias enlutadas. Peço que o Senhor traga mesmo paz e esperança a esses corações que sofrem na partida de um ente querido. Pai, eu quero pedir também por curas, Pai, por milagres nos hospitais, nos leitos em casa, onde houver um enfermo agora, que seja visitado pela Tua poderosa mão e pelo Teu amado Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração, Senhor. Guarda as crianças nos orfanatos, os encarcerados nos presídios, os idosos nos asilos, que todos, Pai, possam experimentar do Teu amor, do Teu cuidado e do Teu carinho. Esta é a minha oração, humildemente, na Tua presença, Pai. E eu oro no nome que é santo, poderoso e único, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.